Então, eu estava folheando um livro, porque eu tenho ultimamente feito muito isso, eu tenho buscado muito a presença de Deus, porque eu quero que Ele fale comigo, eu quero ter experiências com Deus. Então, eu pego às vezes um livro, fico folheando, e no momento que eu folheava, sabe esses livros que de cada capítulo tem um versículo na frente? Você vai passar o capítulo, tem um versículo na frente, que já vai dar margem para o que vai acontecer naquele capítulo. Eu confesso para vocês que eu estava folheando de qualquer jeito, falando: Senhor, fala comigo, bate um papo comigo, conversa comigo. Olha, eu confesso para vocês que eu não tinha nem nada demais para falar com Deus naquela noite, não. Mas eu queria bater um papo com Deus, eu queria que Ele falasse algo comigo. E aí, quando eu estava virando assim a página, queridos, uma luz amarela se acendeu no versículo. Vocês estão pensando que é brincadeira? A página já estava indo embora, acendeu um facho amarelo, uma luz amarela naquele versículo, aí eu voltei. Queridos, a luz é assim, tá? Porque Deus, Ele é fashion, Ele é retrô. Tá? Comigo Ele age assim, porque Ele sabe que eu tenho essa pegada de decoradora, né, pastora? Ele já bota logo uma lâmpada retrô. Foi amarelo, não foi branco, tá, gente? E aí Deus acendeu aquela luz, queridos, e ali nós vamos ler Hebreus 4,16. Amém, queridos? Eu vou começando, para não demorar. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Ponto. Nós vamos pegar agora essa mensagem, vamos colocar de stand-by aqui na nossa tela, porque ela é o final. Eu comecei pelo fim. E agora eu vou perguntar aquilo que eu gosto de perguntar a vocês, que já em outra ministração eu perguntei, mas ela tinha outra missão, agora ela tem outra. Eu gostaria de perguntar a vocês como foi que vocês chegaram aqui essa noite. Não estou falando de ônibus, de carro, eu estou falando de emoções. Como foi que vocês chegaram aqui? Vocês subiram essa rampa, entraram por essas portas, com a identidade de vocês agarrada nas costas, pendurada no pescoço de vocês. Vocês entraram aqui com gênero. Eu sou a Maria, com a profissão, eu tenho filhos, eu sou o Paulo, eu sou advogado, eu tenho dívidas, eu tenho frustrações. Quem é você? Como você chegou aqui? Eu sou tradições, eu sou preconceitos, eu entrei aqui com o rumo que a vida me deu, eu entrei aqui com a bagagem que a vida trouxe sobre mim. Como é que vocês chegaram aqui essa noite, queridos? Como é que nós temos chegado diante do Pai? Como é que nós temos buscado essa intimidade diante do Pai? E eu não estou falando só de igreja, eu estou falando de quartos, eu estou falando de montes, eu estou falando de células, de grupos familiares. Como você tem chegado diante de Deus? Porque, queridos, Deus, Ele conhece a gente intimamente. Quando a gente passa ali, mesmo com os nossos sorrisinhos, os nossos abraços, mesmo quando a gente não quer dar sorrisinhos e abraços, ou quando a gente quer dar muitos sorrisinhos e abraços e é tímido, nem consegue dar, né? Deus, independente de como a gente chegou aqui, Ele nos conhece de forma transparente. Ele nos conhece de forma nua, completamente nus, sem rótulos, sem bagagem, sem nada. Ele nos conhece. O que tem acontecido é que nós é que não nos conhecemos mais. Nós temos entrado na casa do Pai com tanta bagagem, com tanta identidade a ser provada ou vista, que nós mesmos não sabemos mais quem nós somos. Nós mesmos estamos com dificuldade de encontrar intimidade com Deus por causa dessa bagagem que nós trazemos aqui. Muitas vezes a gente vem chateado lá de fora. Eu aposto que tem pessoas aqui que não estão conseguindo nem ouvir o que eu estou falando, porque estão com muita raiva no coração por causa de alguma coisa que aconteceu. Ou já estão ruminando algo que elas vão falar no dia seguinte para alguém, porque elas estão muito chateadas com alguma coisa. Ou elas estão com tanta preocupação por causa das dívidas, dos problemas, ou de uma situação emocional, ou com a sua família, que ela não consegue nem louvar quando ela chega aqui. Pessoas que acabam se perdendo na casa do Pai, perdidos na casa do Pai. Quantas vezes, eu não estou dizendo, queridos, que isso acontece sempre.
Eu não estou dizendo que está acontecendo com você agora, mas eu creio que da mesma forma que acontece comigo, em um ou outro momento você se sente assim, perdidos na casa do Pai. Às vezes você não está chateado nem com o que aconteceu lá fora, você já se chateia entrando aqui. Você se chateia porque o som não está do jeito que você quer, porque o irmão não falou com você, porque o louvor não está do jeito que você gostaria, porque o preletor está falando devagar ou está falando depressa demais. Às vezes você já se chateia aqui. Então eu pergunto a você, quem é você essa noite aqui? Como é que você quer que Deus fale com você no seu íntimo, se você não largar lá naquela porta essa tua identidade? Perdidos na casa do Pai, embora o Pai nos veja, nós não estamos conseguindo ver Ele. Eu vou dar um exemplo. A Sara cantou uma música aqui, o que ela falou, gente? Ela deu uma pausa, né, e falou, queridos, a letra dessa música é uma letra que nos lança aos pés do Senhor. Né? Frequentemente o louvor tem que pedir para a igreja se manifestar. E olha, queridos, que é uma oportunidade da gente dizer para Deus, no meio dos louvores, professor, no meio dos louvores, pastora Angélica, são tantas letras ricas que expressam os sentimentos de um ser que nem a gente nunca pensou. A gente tem a oportunidade, no meio de louvores, falar aquilo para Deus que a gente nem escreveu, que a gente não consegue nem verbalizar, nem pensar. Então a gente ainda pode usar como bengala a música que os outros criaram para a gente adorar a Deus nesse lugar. Eu gostaria que a gente passasse a ver os louvores dessa maneira. Senhor, eu não consegui verbalizar isso para o Senhor a semana toda, mas aqui, mediante essa letra que nem me pertence, eu vou dizer tudo que eu sinto no meu coração, é cantando essa música, é me expressando através dessa canção. Amém, queridos? Então, nós, queridos, nós entramos na igreja. Por que eu deixei de stand-by essa palavra, Hebreus 4,16? Porque nós precisamos ter conhecimento da palavra. Nós não lemos a palavra. As pessoas têm dificuldade de chegar na sua casa, nesses momentos de intimidade com Deus e ler a palavra. Gente, Deus se manifesta na palavra, a oração é você que está falando com Ele. É através da palavra dele que ele vai responder a você. É através da palavra dele que ele se revelou para mim na minha casa e trouxe essa pregação de hoje. Queridos, quando eu falei com ele, eu pedi para ele bater um papo comigo. Eu não pedi para ele fazer pregação, não. Mas ele falou tanto, pastora Angélica, que eu falei, é pregação. Não é só comigo mais, é com todo mundo. Entendeu? E uma semana depois a pastora me põe para pregar. Então, amados, nós temos dois tipos de pessoas. As que não leem a palavra e não tem revelação de Deus, e as que leem e não tem revelação de Deus, porque não busca profundamente a revelação de Deus naquilo que está sendo lido. Você quer ver, queridos, os maiores tesouros da terra, eles estão em lugares profundos. A palavra de Deus é o maior tesouro que nós temos. O ouro, a prata, o diamante, o petróleo está em lugares profundos. Você quer ver a maior riqueza que nós temos, que está em lugar profundo, que Deus fez? O nosso coração. Onde está o nosso coração? Está coberto pelas costelas, pelos órgãos, protegido. Porque ele é o tesouro maior que nós temos, está num lugar profundo. Tanto na visão natural quanto na espiritual, a palavra de Deus diz que do coração que vêm as fontes da vida. Então nós temos que proteger o nosso coração, é a palavra de Deus que diz. Você vê que uma pessoa, quando tem morte cerebral, ela continua viva. Ela só morre quando o coração para. Então, queridos, nós temos que buscar a palavra de Deus como algo que se procura profundamente. Não é somente ler, não, é pedir revelação. E para isso nós precisamos estar em intimidade, como aquela música aqui que cantaram da Fernanda Brum. Eu me rasgo por inteiro. Me rasgo por inteiro. Lá na passagem da mulher samaritana, voltando a falar dessa identidade que nós entramos aqui. A mulher samaritana, por exemplo, é uma prova disso. Nós vemos uma mulher sentada no poço com Jesus, tem uma oportunidade de estar conversando com um homem que ela acha que ela nem poderia estar conversando. Você vê ali preconceito da parte dela. Pô, mas você está falando com uma mulher, ainda mais samaritana? Preconceito. Aí ela fala para Jesus assim, poxa, mas vocês dizem que é lá em Jerusalém que se deve adorar, mas os nossos antepassados sempre adoraram aqui. Ela tem tradições, está presa às tradições, e uma série de coisas que aquela mulher está presa, inclusive no seu passado,
inclusive no rumo que a vida deu para ela, naqueles relacionamentos todos que fazem com que ela chegue naquele local, no horário que ninguém esteja, porque ela tem medo de ser excluída, ela tem medo de ser até abusada. Então, uma mulher cheia de preconceitos, e o que Deus diz para ela, gente? Deus é espírito, e importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Queridos, isso quer dizer que ali fora, fora do teu quarto, fora dos montes, fora das células, fora dos grupos familiares, está pendurada ali, Sidney, cabideiros celestiais, cabideiros, para quando a gente chegar nesse lugar, a gente largar tudo lá e entrar aqui e sermos esses verdadeiros adoradores em espírito e em verdade. Porque Deus quer manifestar graça sobre nós. Amém, queridos? Pode ser que você, por muitas vezes, passe por aquela porta ou em qualquer lugar e você se sinta incompleto, querido. Eu estou falando que eu já me senti assim várias vezes. E eu posso voltar a me sentir assim a qualquer momento. Se eu não estiver aprofundada na palavra, você pode se sentir incompleto, porque você entra sabendo já que você não vai atender as expectativas de Deus. Você já entra se arrastando para mais um culto, sabendo que você não vai atender as expectativas de Deus. Ou aquilo que você acha que Deus está esperando de você aqui nesse lugar. Queridos, a palavra espera vem de esperança. E a nossa esperança é Jesus. Deus não espera nada de nós. Jesus é que é a nossa esperança. Ele espera de Cristo. Isso está sobre nós. Quando nós entramos aqui, é Ele a nossa esperança. É Ele que atende às expectativas de Deus. Não somos nós, nunca vamos conseguir isso. É nele que Deus espera, é nele em nós. Creia nisso. Se você chegar trazendo isso na sua mente, você está se arrastando em meio às igrejas. Você está se arrastando na sua vida espiritual. De duas, uma. Ou você se acomoda em uma vida religiosa, sem respostas, sem vitórias, sem bênçãos, cumprindo um rito religioso, e cada vez mais se esfriando na presença de Deus, ou você pega Deus e coloca Ele do tamanho do seu padrão de santidade. Queridas, essas duas opções têm acontecido muito dentro da igreja. A gente se arrastando e a gente pegando Deus, não, meu Deus é desse tamanhozinho, para Ele caber dentro do meu padrão de santidade, para eu poder continuar congregando, para eu poder continuar aqui, para eu poder continuar buscando a Deus. E aí, querido, sabe o que acontece? Quando a gente faz isso com Deus, a gente não consegue mostrar Ele para ninguém, porque a gente tem vergonha. Amém, queridos? Tem ninguém dormindo aí não, né? Se você se identificou com alguma das opções acima, cuidado, porque isso está roubando a sua alegria de conhecer a Deus. Isso está roubando a sua alegria de crescer com Deus. E isso está roubando a sua alegria de fazer com que as pessoas conheçam e cresçam com Deus. Estamos deixando de frutificar por causa disso. Porque nós estamos deixando que isso nos roube a alegria. E não pode acontecer isso, queridos. Não podemos fazer isso com Ele. Ele é muito maior do que tudo isso. Quem somos nós para fazer isso? Larga essa identidade para lá. Se rasga diante dEle. Deixa Ele fazer em você. Nós fomos transportados, queridos, da lei para a graça. Ele veio porque nós não podíamos apagar esse pecado sobre nós. Eu sei que nós entramos aqui combalidos, às vezes, por causa do pecado. A gente não consegue se livrar disso. É muito difícil. Quem disser aqui que não pecou durante a semana, seja lá pelo que for, é difícil, queridos. A gente peca nas mínimas coisas. Mas Ele nos transportou da lei para a graça. Ele veio porque nós não podíamos apagar nem ontem, nem hoje, nem nunca. Então esse Jesus lindo, generoso, maravilhoso, que está aqui essa noite, se fez agradável em nosso lugar. Quando você entrou aqui, queridos, Ele já estava aqui se fazendo agradável em lugar de vocês, em nosso lugar, para que nós pudéssemos receber de Deus aqui nesse lugar. Para que nós pudéssemos ser curados e libertos e transformados nesse lugar. Creia nisso.
Não existe mais barreira, não existe mais lei que nos impeça disso. Ele nos lançou no Santo dos Santos, querido. Nós sabemos que naquele tempo as leis existiam e os homens iam lá, matavam um animal, eles nem viam a Deus, eles tinham que esperar que alguém entrasse no Santo dos Santos e que depois expiasse o pecado deles através dos animais. Eles não tinham nem intimidade com Deus, eles nem viam a Deus. Aí veio Jesus e faz essa transformação. Jesus pega e nos tira da lei e nos lança na graça. Nós estamos hoje submersos, imersos na graça, essa graça que nos salvou. Nós estamos imersos nela e continuamos perdidos na casa do Pai. Estamos na graça e não reconhecemos mais a graça. Jesus se fez agradável em nosso lugar, Ele se fez caminho, arrancando o véu que nos separava de Deus. A gente conhece muito bem essa palavra. E Ele nos lançou no Santos dos Santos e nenhuma culpa mais está imputada sobre nós. Não tem mais culpa sobre vocês, gente. Não tem mais culpa sobre mim. A única coisa que nós temos que fazer é nos chegar ao altar do Senhor despidos de nós mesmos. Nós temos que chegar como verdadeiros adoradores em espírito e em verdade. Nós somos livres para viver intimidade com Deus. O nosso dever é chegar ao altar do Senhor despidos de nós mesmos, para que Ele possa nos moldar, queridos. Nós deveríamos estar ali como um saco de barro, mas nós entramos aqui como vasos preparados, vasos endurecidos, quando na verdade nós deveríamos ser moldáveis. Aí entra o vaso aqui, todo vaso, eu sou vaso grande, eu sou vaso pequenininho, cada um é o vaso que acha que é, endurecido. Aí chega aqui tão endurecido, cheio da sua própria identidade, que Deus vai derramar o que dentro de você e vai fazer transbordar? Você está cheio de você mesmo, dos seus problemas, da sua vida, disso, daquilo, quando aqui não é lugar para isso. Aqui é lugar de você realmente esvaziar, desentulhar os seus jarros. Aqui é lugar para você entrar como barro, melhor ainda, entra como barro, deixa Ele te fazer o que quiser com você aqui, e você sair daqui diferente, do jeito que Ele quer. Amém, queridos? Às vezes a gente chega com tanta dureza no ser, querido. Tem pessoas que têm medo de ser quebrada por Deus. Queridos, se Deus me fez hoje um jarro de vinho, eu já fui jarro de água. Ele me quebrou. Ele teve que me quebrar aqui dentro dessa igreja, dentro da minha vida, para hoje eu chegar a um jarro de vinho. Hoje. Semana que vem eu não sei, queridos. Ele pode me quebrar, pastor Angélico, me fazer uma candeiazinha para alumiar. Ele pode quebrar você e fazer você um vaso de adorno para embelezar lá na porta. Queridos, Ele pode fazer a gente ser vinho, que é alegria, ser água que mata a sede. Ele pode fazer a gente ser belo, Ele pode fazer a gente ser luz, Ele pode fazer o que quiser. O importante não é o que Ele está fazendo na gente, é o que Ele faz através da gente. É o que Ele faz. Então a gente tem que parar com esse negócio de só jarro. A gente é barro, nós temos que ser barro, queridos. Temos que ser moldados. Porque quando a gente olhar para a mão do oleiro, quando ele estiver lá trabalhando na gente, a gente vai se constranger e vai se humilhar quando a gente vê que a gente está nas mãos dele, está ali melando a mão dele toda, barro, nas mãos do Senhor. Eu quero olhar para o Senhor e sempre me ver nas mãos dele, ver esse barro grudado na mão dele. E aí eu volto para o coração duro, para a identidade. Vocês querem ver, querido, na passagem de Mateus 13:58, Jesus entra na cidade dele, o que Ele fala? Eu não pude fazer muitos milagres aqui, eu fiz poucos milagres nesse lugar, porque o coração deles está duro. Está difícil esse coração aí. Jesus, o Rei da Glória, todo o poder, Ele não conseguiu fazer muitos milagres por causa do coração endurecido. Depois de ouvir isso, vocês vão continuar com o coração endurecido de vocês? Eu vou continuar com o meu coração endurecido? Ele não conseguiu fazer muitos milagres. Vocês querem ver outra passagem? Mateus 14, 24 a 32. Jesus tinha acabado, gente, de fazer uma multiplicação dos pães. Um dos maiores milagres da face da terra, depois de Lázaro ressurreto. E aqueles homens com ele, foram eles que cataram o cestinho, eles que sobejaram aqueles cestos de pão, de peixe.
Estes homens, Jesus fala assim, passa para o outro lado do lago, que eu vou estar com, depois eu vou me encontrar com vocês. Jesus acaba esse milagre, vai buscar intimidade com Deus. Olha, esse tempo é inquestionável, é meu tempo de intimidade com Deus. E ali ele vem sobre as águas. Vou dar uma de Cláudio Duarte, vem tirando a onda, né? Vem sobre as águas, só surfando nas ondas. Cláudio Duarte que fala isso. E vem Jesus, e o que aqueles homens que viram o milagre dos pães falam? Ai, meu Deus, o que é isso? É um fantasma, o que está acontecendo? Queridos, não creram no milagre dos pães. Porque se você está vendo milagre na tua vida, se você está vendo prosperidade na tua vida, se você está vendo as coisas na tua vida, e se você ainda chega na igreja e fica, ai meu Deus do céu, ai que fatalidade a minha vida, ai eu estou sem dinheiro, ai eu estou sem isso. Queridos, vocês não estão vendo os milagres de Jesus. Vocês não estão crendo nos milagres de Jesus. Amém? Por isso, queridos, será que temos nos aproximado de Deus assim? Será que somos como eles? Mas eles foram um dia assim. Depois eles não foram mais. Há chance para nós. Nós podemos ser como eles foram no final, porque o princípio das coisas não é o fim delas. Ele vem e não consegue entrar no meu coração. A nossa religiosidade cria uma carapaça. E ele vem, e nós viemos à igreja para cumprir um propósito. Queridos, a igreja é lugar de encontrar Deus. A igreja é lugar de intimidade com Deus. A igreja é lugar exclusivo de intimidade com Deus. O seu quarto é um lugar exclusivo de intimidade com Deus. Aonde você estiver e buscar a Deus tem que ser um lugar exclusivo de intimidade. Esse lugar é um lugar exclusivo de intimidade com Deus. Por isso que eu pedi para vocês, esquece quem está do lado de vocês. Imagina que vocês estão num teatro. Está tudo escuro, é você e uma luz acesa aqui. Pode ser retrô. E Deus falando com vocês. A igreja é lugar exclusivo. Se vocês não estão conseguindo fazer isso em casa, se nós não estamos conseguindo fazer isso no nosso quarto, aproveita, porque o momento é esse. Ninguém vai fazer por vocês. Não adianta ninguém orar por vocês. É aqui e agora. É esse momento, é o momento que você está diante de Deus. Amém, queridos? Então, esse lugar, querido, deveria ser um lugar inviolável de encontro com Deus. Eu amei essa palavra. Eu fiz uma música enquanto o pastor Kleber estava no hospital, que fala inviolável Deus. Inviolável Deus. Muito bacana. Essa palavra ficou para mim, inviolável. Eu não negocio com o mundo, a minha intimidade com Deus é inviolável. As minhas madrugadas agora no sofá da minha casa, ontem meu marido, 4 horas da manhã, Gisele, pelo amor de Deus, vem dormir. Eu não vou dormir mais não, já era. Inviolável. Eu não sei até que dia eu vou viver, queridos. Então, deveria ser um lugar inviolável até da nossa identidade. Esse lugar deveria ser inviolável da nossa própria identidade, de nós mesmos, do nosso coração. Devemos, queridos, deixar a nossa roupagem ali na porta, ou em qualquer lugar que nós entrarmos no Santo dos Santos. Então eu volto agora a falar, vou tirar agora o Hebreus 4,16 aqui da tela, que era o fim, e vou trazer ele para a existência. E vou dar aqui uma de pastor Ralph, porque a gente tem que aprender com quem sabe, né, queridos? Por isso que eu pedi porção dobrada da pastora Angélica. Um dia eu vou chegar lá, em nome de Jesus. Vou chegar lá e vocês também. Vamos dar uma aqui de porção dobrada de pastora Lisa, de pastor Ralph, de pastora Angélica. Amém, igreja? Nós vamos ganhar as multidões assim, cheio de fogo, fogaréu puro. Eles que não orem pela gente, não. Vamos lá, gente. Hebreus 4,16. Cheguemos, pois, com confiança. Queridos, confiança significa fé. Se eu confio no Marcos, é porque eu tenho fé. Eu acredito que ele é capaz. Eu confio que você pode pegar essa onda agora. Marco vai lá, eu confio, eu tenho fé nele. Eu confio quando o Marcos fala assim, Gisele, eu vou fazer as coisas aí para adornar a igreja. Olha só, coisa linda. Eu boto fé em você, Marcos. Qualquer coisa que você faz, boto fé.
Quando a pastora Angélica diz que vai pregar, eu já sei que é fogaréu total. Boto fé na pastora Angélica. Então, cheguemos, pois, com fé ao trono da graça. A luz amarela se acendeu, retrô, quando eu estava passando. O negócio é esse, eu já vivo na graça, Jesus já morreu, já me salvou, eu estou imersa na graça. Que história é essa de trono da graça? Pô, se tem trono da graça, existe um reinado dentro da graça. Não é só graça não, gente. Tem um palácio, tem um reino, e tem um rei, porque tem um trono. E esse trono, que a gente sabe quem é o rei da graça, é Jesus. Pô, achei que vocês iam falar assim, né? Pô, achei que vocês estavam ligados. Jesus, né, queridos? Olha só. Existe um trono onde está Jesus nos esperando, queridos. Para quê? Para quê? Primeiro eu vou falar o que é graça, tá? Graça é favor imerecido. Benevolência, salvação. Grátis, vem de graça, né? A gente está passando na rua e chega uma pessoa correndo aqui, uma amostra grátis da pasta dental, tal. A gente, pô, fica todo contente, ganhei uma pasta de dente. Porcaria. Mas a gente adora ganhar uma coisa de graça, né, pastora? Pô, quando eu dou Dia das Mães, eu dei uns cordãozinhos com os óculos pendurados. Caramba, as mulheres ficaram espetáculos, saíram de lá, não larga essa ótica. De graça. Não precisaram nem comprar. Foi lá, eu dei um cordãozinho. Então, queridos, graça já fala disso. É algo que a gente não merece, mas a gente ganha. E é bom, e é algo bom, tá? Então, cheguemos, pois, com fé, ao trono desse rei, para que possamos alcançar misericórdia. Vocês sabem o que significa misericórdia? É um nome bonitinho lá no latim hebraico, acho que é hebraico. Miserere cordis. São duas palavras, miserere cordis. Cordis é coração, né, gente? A gente conhece muita clínica de coração que termina com essa palavra, né? Medicordis, não sei que cordis. Que significa ter compaixão de coração. Queridos, ter compaixão já é uma paixão grande, né? De coração, só Jesus mesmo para ter compaixão de coração. Essa palavra misericórdia deveria ser exclusiva de Jesus e não nossa. Porque ter compaixão de coração tem que ser muita paixão. Outra coisa que significa, gente, sentir aquilo que o outro sente. Outra, se pôr no lugar do outro. Misericórdia é se pôr no lugar do outro. Misericórdia é ter compaixão de coração. Misericórdia é se colocar mesmo no lugar do outro. É sentir o que o outro sente. Isso é misericórdia. Então, queridos, vamos lá de novo, igual a Olinha, né? Cheguemos, pois, com fé ao trono, para que possamos alcançar misericórdia, para que Ele se ponha no nosso lugar. E aí, aqui diz que achar graça, queridos, além da graça, tem mais graça para ser dispensada sobre nós. Tem mais graça lá no trono. Tem mais graça nesse reino. E onde é que nós estávamos andando que não estávamos vendo isso? Nós estávamos pelas florestas, nós somos súditos desse reino. Esse reino é nosso, é o nosso rei. E ele está ali aguardando, queridos. E aqui diz o seguinte, não é com porteiro na porta que nós vamos entrar. Sidney, não é com pistolão que nós vamos entrar. Não é com agendando com a secretária que nós vamos entrar. Nós vamos entrar com a fé diante desse rei, querido. E quem não tem fé aqui, quem ousa não ter fé para entrar diante de Deus e clamar pela misericórdia dele e ele despender graça, quer dizer, ele dar aquilo a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Aquilo que você pede a ele. Em tempo oportuno, querido, tempo oportuno é tempo apropriado, que se realiza ou aparece no momento adequado, que se realiza numa situação conveniente. Queridos, eu me lembrei da professora na escola no primário, eu não sei se vocês passaram por isso, que ela mandava a gente plantar um feijãozinho num potinho de algodão. Quantos dias leva aquilo para brotar? Pastora, lembra? Você passou por... Não, você é novinha, não passou... Né? Vocês não passaram por isso não, né? Só eu mesmo. Então, uma semana. A professora já sabia que levava uma semana. Quando o agricultor planta o café, ele sabe que... Eu não sei. Alguém sabe quanto tempo leva para o café estar pronto? O milho.
Alguém sabe? Mas tem um tempo, né, gente? O agricultor sabe, né? O que é, Silvio? Você sabe? Apontou aí para o Silvio. Oi? Café é 2 anos, mas tem coisa que é mais rápida, né, Silvio? Eu acho que o milho é rapidinho, né? Uma batatinha, um alface. E alface, gente? Ó. Então, querido, cada semente tem seu tempo. Mas em tempo apropriado, não é um tempo assim como a gente tem mania de dizer, porque um ano de Deus, um ano nosso são milhões de anos de Deus. Não, queridos, é o tempo da semeadura. Deus não vai ajudar a gente daqui a milhões de anos, que a gente nem vai estar aqui, é o tempo da semeadura. Agora, eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu tenho uns vasos lá, agora eu vou dar uma de pastora Angélica, eu estou aprendendo tudo com eles. Eu tenho uns vasos lá, a pastora Angélica já fez uma pregação aqui falando das plantas dela. Esqueci não, pastora. Eu tenho um vaso lá que eu não ligava para ele não, sabe? Mas aí depois que eu reformei lá a minha casa, eu comprei mais 2 vasos de jasmim. Aí eu comecei a ligar para aquele vaso também. Eu falei, agora eu quero tudo bonito, os vasos tudo funcionando bem aqui. Mas, queridos, quantas vezes eu olhei para aquele vaso, metade dele estava seco, metade estava bom, porque eu botava água quando eu estava afim, quando eu lembrava, às vezes nem lembrava. Então aquela bichinha sofreu na minha mão, porque ela já esteve prestes a morrer, aí eu ia lá, jogava água, ela voltava à vida, né? E hoje ela está bem, queridos, por causa das 2 novas que chegaram. Tem mais ou menos 2 meses que nós compramos esses jasmins, né, queridos? E a gente não para de dar atenção agora àquelas plantas, porque a gente quer ver aquela florzinha cheirosa, maravilhosa, que é o jasmim. Preferência nacional do meu marido. E realmente, queridos, é muito cheiroso o jasmim. E hoje, foi hoje, irmão? Ontem, na hora que a gente está saindo, ele, Gisele, vem cá, Gisele. Aí, o que é, Mauro? Já estava... Olha isso aqui, gente, no meio da folhagem, escondida. Uma bichinha desse tamanho, pastora. Cheira, Gisele. Ai, meu Deus, que delícia. Queridos, no tempo apropriado de Deus, Ele vai nos ajudar. E essa semente vai brotar. Creia, vem para cá crendo. Vem para cá assim, eu me rasgo por inteiro. Vou pedir até para o louvor subir aí. Foi até a deixa, tá, gente? Vou até cantar com louvor agora. E aí, queridos, há um momento favorável em que Deus tem misericórdia de nós. Será que não é hoje? Será que não é agora? Jesus, Ele traspassou o véu que nos separava. Jesus é o próprio caminho que nos trouxe aqui. Não se preocupe com a sua identidade, com seus defeitos, com seus problemas, com o pecado. Você está pisando sobre Jesus para estar aqui e buscar que Jesus levante seu cetro para nós. Ele mesmo levante seu cetro para nós e permita que a gente entre com fé e ousadia para sermos ajudados no tempo oportuno, porque Ele é misericordioso, queridos. Jesus se fez, Jesus, Ele traspassou o nosso pecado, Ele traspassou a nossa identidade, só que nós não estamos conseguindo ver, mas eu espero que vocês vejam, porque Ele falou comigo em amarelo retrô, Ele falou comigo, está falando com a igreja hoje, porque Ele quer falar com você nesse lugar. Ele é o próprio caminho, queridos, até Deus. Nós não podemos deixar que a nossa vã mentalidade crie véus todos os dias sobre o nosso coração. É todo dia a gente botando véuzinho que separa-nos de Deus. Rasga isso, Jesus já fez isso é coisa do passado, queridos. Opa, abriu aqui. E eu termino falando para vocês, não confiem em vocês, confiem na cruz. Já está feito, queridos. Confie na cruz. Vocês podem todas as coisas em Cristo Jesus.